Fala galera, aqui quem fala é o Léo e hoje eu trago para vocês o comparativo do Moto G82 para o Moto Edge 30. Se você estiver buscando qualquer um desses dois aparelhos, fica aí até o final que eu vou contar tudo para vocês da minha experiência com eles dois. E se você quiser comprar ele sem ter preocupação de chegar um tijolo em casa, você tem medo de comprar na internet? Vê aqui na descrição o link das lojas parceiras do canal, você compra com segurança e o produto chega na sua casa sem problema nenhum. E se você quiser aproveitar cada vez mais promoções, aqui eu vou deixar o link do nosso grupo no Telegram, lá a gente posta promoção quase todos os dias, promoções boas, validadas para você de fato economizar dinheiro. Bem, eu confesso que eu tinha começado esse vídeo de uma forma e eu resolvi mudar tudo e falar de uma forma diferente para vocês. Aqui a gente tem dois aparelhos que não são concorrentes diretos, mas eles estão numa faixa de preço muito próximo um do outro. Aqui nós temos um aparelho de R$ 2.500 e aqui um aparelho de R$ 3.500. Você pode encontrar um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato, mas na média a diferença entre eles é de cerca de R$1.000. Eu acho que a pergunta que a gente tem que responder aqui é bem simples. Vale a pena investir R$1.000 a mais para levar o Edge 30? Bem, eu vou falar para vocês a minha percepção. De maneira geral, o Edge 30 é um aparelho bem mais completo. Ele tem processador melhor, câmeras melhores, o áudio não deveria, mas é melhor, sensor de digital na tela. Enfim, ele tem várias coisas melhores. Na minha opinião, ele tem um design muito mais bonito. Peço perdão pelas marcas de dedo, mas não dá para limpar, tá? É bem difícil. Ó, o G82 a gente tem um plástico aqui que tem um aspecto bem barato, na minha opinião. Não que seja feio, mas ele passa a impressão de ser um pouquinho mais simples, né? Tanto no slot da câmera, que é menorzinho, mais simples, o plástico é mais simples, enfim, tem tudo isso. No caso do Edge 30, a gente tem um aparelho com design, olha só, a traseira é muito mais bonita, eu comprei o modelo azul, todo mundo acha esse aparelho maravilhoso. A gente tem um conjunto de câmeras um pouquinho mais robusto e um aspecto bem mais premium aqui na parte de trás, apesar de também ser plástico, tá? Não parece, mas também é. No geral, o Edge 30 já parece ser um aparelho bem superior. A gente tem ainda na parte estética, né, uma outra questão, que o Edge 30 é o aparelho 5G mais fino do mundo e ele também é bastante leve. Aqui nós temos 6,79 milímetros de espessura com 155 gramas, muito leve e muito fino, e é de fato. Aqui a gente tem um aparelho de 8 milímetros de espessura, 7,99 e 173 gramas. Na prática, a espessura é muito parecida, ó, acho que deve estar dando para ver aí. E o peso também, mas você consegue perceber a diferença a favor do Edge 30. Um ponto importante aqui para você ter em mente é que no G82 você vai ter poucas coisas, mas que no Edge 30 você não tem. Entrada P2 para fone de ouvido tem no G82 e ele tem suporte a cartão de memória expansiva até 1 TB. No Moto Edge 30 você não tem cartão de memória e nem tem conexão para fone de ouvido P2, aquela entradinha padrão que a gente já conhece. Então, se isso é importante para você, talvez o aparelho para você seja o G82. De qualquer forma, a gente tem algumas diferenças bem significativas de um modelo para o outro, tá? O Edge 30, ele tem processador melhor, ele tem câmera melhor, tela melhor, e é isso que nós vamos falar agora. Na questão das telas, por incrível que pareça, o Moto G82 tem uma tela maior. Eu não sei se vai dar para ver, ó, colocando lado a lado aqui para vocês. O Edge 30 tem uma tela de 6,5 polegadas e o G82 6,6 polegadas. Pô, é 0,1 polegada a mais, muito pouca coisa, muito difícil de ser perceptível, mas é maior, eu tenho que falar. Além disso, se vocês olharem aqui as bordas dos dois aparelhos parecem ser bem equivalentes. Então, elas são pequenas, mas elas estão ali presentes também, é algo importante de se pontuar.
a gente tem o furinho da câmera também na parte superior. Em questão de tela, eles são muito parecidos até na especificação. Nos dois casos, a gente tem uma tela POLED Full HD Plus, ou seja, 2400 por 1080, mas a diferença aqui fica na taxa de atualização. O G82 tem 120 Hz e o Edge 30 144 Hz. Essa tela é fantástica, 144 Hz, não tem nem no S22 Ultra, então se isso de alguma forma é importante para você, ele tem aqui e é bem legal. A tela é maravilhosa, nos dois casos a gente tem, é muito fluida a passagem dos menus e principalmente as cores são muito vivas. Como vocês devem estar podendo ver aqui, a imagem da tela é diferente uma da outra, mas os dois aparelhos têm imagens muito claras, brilho na medida, não precisa de mais do que isso, você consegue ver a tela sem problemas, mas principalmente a qualidade das cores e da imagem é fantástica. As duas telas têm cores muito, muito vivas. Você consegue ver claramente um espectro magnífico de cores e eu fiquei muito impressionado. Acho que esse foi o ponto assim, principal. Abri o celular, liguei o celular, o que me chamou a atenção? A tela. Os dois têm telas fantásticas, muito parecidas uma com a outra. A diferença é que o Edge 30 tem 144 Hz. Faz diferença? Sinceramente não. 120 ou 144, nos dois casos você vai estar muito bem servido e você provavelmente nem vai ver a diferença. Os dois têm tecnologia 5G, uma diferença importante a se mencionar, não sei se isso é importante para você ou não, mas o Edge 30 tem sensor de digital na tela. Então você clica e desbloqueia. No caso do G82 é no próprio botão, mas ele é bem rápido, então você clica, já desbloqueou. Bloqueia, clica, já desbloqueou. O fato de clicar no botão, ele já lê a sua digital e já desbloqueia automaticamente. Em questão de processamento, aqui sim a gente vai ter uma diferença. O G82 ele é equipado com processador Snapdragon 695, ele é octa-core, 2 núcleos de 2.2 GHz e 6 núcleos de 1.7 GHz. No caso do Edge 30, a gente tem um Snapdragon 778G Plus, lembrando que os dois smartphones são 5G, e aqui a gente também tem um processador octa-core, mas com um núcleo de 2.5 GHz, 3 núcleos de 2.4 GHz e 4 núcleos de 1.8 GHz. Então é um processador bem mais parrudo do que o do G82 e você consegue visualizar essa diferença na prática. Falando em GPU, aqui a gente tem uma Adreno 619 e aqui uma Adreno 642L. Você também vai ver uma diferença aí no poder de processamento gráfico dos dois aparelhos. O G82 você vai ter 6 GB de RAM, 128 de armazenamento. No Edge 30 você já tem aí uma configuração de celular mais premium, 8 GB de RAM, 256 de armazenamento. É mais puxado para um aparelho de qualidade superior, né? Aqui eu acho que já dá para a gente perceber um pouquinho a diferença. O dobro de armazenamento é muito bem-vindo, principalmente por a gente estar falando de um aparelho que teoricamente está ali na diferença entre intermediário e um pouquinho mais avançado. Os dois aparelhos têm som tridimensional com Dolby Atmos, mas sinceramente a grande diferença desses dois aparelhos está nas câmeras. Eu sei que vocês gostam de câmeras e aqui a diferença é muito grande, tá, pessoal? No caso do G82, a gente tem 3 sensores, né? Um sensor de 50 megapixels com estabilização ótica de imagem, um sensor de 8 megapixels e um sensor de 2 megapixels para dar aquele efeito de profundidade. A gente tem fotos aí 865 por 624, né, de tamanho, uma lente f1.8, uma f2.2 e uma f2.4 com suporte a HDR. No caso do Edge 30, a gente tem 2 sensores de 50 megapixels e um sensor de 2 megapixels também para dar o efeito de profundidade. Tira na mesma resolução, a foto tá 8165 por 6124. Uma lente f1.8, uma f1.5 e uma f2.4 com suporte a HDR.
Bom, falei um monte de especificação. O que muda na prática? O Edge 30 tem uma câmera toda otimizada para experiência e qualidade. Quando você abre a câmera, a Motorola fez diversas pesquisas, né, e identificou que o usuário não usava modo Pro, não usava modo noturno, não usava nada dessas coisas e eu não uso mesmo, tá? Então, o que eles pensaram? Vamos fazer um software de câmera que já usa automaticamente essas funções sem o usuário ter que pré-programar. Com isso, você já tem Night Vision automático, e eu vou falar, o Night Vision desse aparelho é surreal de bom. Enfim, ele já organiza todas as configurações para você tirar o maior proveito da imagem que você está vendo. Ele tem câmera macro, os dois têm, mas a diferença de qualidade é muito perceptível. O Edge 30, ele tem foco em todos os pontos, ele tem Night Vision, enfim, ele tem uma série de tecnologias que combinadas nessa câmera fizeram com que ela ficasse muito, muito boa, tá? Eu andei fazendo uns testes no Instagram, tirando foto com o S22 Ultra e o Edge 30, e as pessoas não conseguem falar qual que é um e qual que é outro. Várias pessoas erraram, porque a qualidade de imagem do Edge 30 é muito próxima do S22 Ultra. O S22 Ultra é melhor? Claro que é melhor, né? A gente tá falando de um aparelho de R$8.000, mas a diferença é pequena e o Edge 30 não decepciona. Ao passo que quando você está falando do G82, a câmera é bem mais ou menos, tá? Assim, é boa, mas poderia ser muito melhor, principalmente pela faixa de preço desse aparelho. No geral, fazia tempo que eu não ficava surpreso com o aparelho, como o Edge 30 me deixou surpreso. Eu fiquei muito feliz. Eu acho que é uma compra certeira, assim, eu gostei muito do conjunto, tá? Ele filma em 4K 60 frames, ele tem as câmeras de 50 megapixels, modo noturno automático, foco em todos os pontos, estabilização ótica de imagem, tudo isso de forma automática, sem você ter que ficar pré-configurando, ou seja, é tudo que eu queria numa câmera, e a qualidade da imagem é fantástica. Eu vou deixar aí as imagens para vocês darem uma olhada. Além disso, nós temos aqui diversos modos nos dois, Pro, Retrato, etc. Mas se você for para o mais, o Edge 30 vai ter mais opções para você configurar do que a gente tem aqui no G82. Além disso, se você vir aqui no modo foto normal e puxar aqui para baixo, você tem outras configurações, mas no caso do G82, nós não temos, por exemplo, o modo Night Vision automático. Aqui a gente só tem flash. Aqui no Edge 30 tem o Night Vision automático. Além disso, tem as opções de HDR e tudo mais, mas a câmera do Edge 30 é bem mais completa na questão de software. Se você for em vídeo, aqui você vai ter Full HD 30 ou 60 frames e aqui a gente vai ter 4K 30 ou 60 frames. Então a câmera do Edge 30 é bem mais completa. Apenas uma correção, a câmera do Edge 30 é 4K 30 frames ou Full HD 60 frames, tá? Acho que eu acabei me confundindo agora que eu falei rápido, acabei trocando. Mesmo assim, a gente tem suporte a 4K. No G82 não temos suporte a 4K. E claro, é importante a gente ver a qualidade, né? Eu tô aqui com o Edge 30 e com o G82 para vocês verem justamente a diferença de qualidade de uma câmera traseira para outra câmera traseira. A do Edge 30 é muito legal. Precisamos também falar da câmera dianteira, né? A câmera do Edge 30 é de 32 megapixels, tá? f2.25, enquanto a câmera do G82 é 16 megapixels f2.2. Ponto importante é que o Edge 30 filma em 4K também na câmera frontal, enquanto o G82 só na câmera traseira. Os dois aparelhos também têm modo slow motion, caso você queira usar. Falando sobre bateria,
G82, temos uma bateria de 5.000 mAh com carregamento turbo de 30 watts incluído na caixa. E aqui nós temos uma bateria de 4.020 mAh, menor do que a do G82, com carregador turbo de 33 watts. Nos dois casos eu consegui usar a bateria por mais de um dia sem ter que ficar carregando, tá? Fechei o dia sem problema nenhum, não precisei carregar no meio do caminho. Mesmo assim, se você precisar, você vai estar ali com carregadores potentes que vão te salvar caso você precise de uma bateria rápida, né? Não tem muito tempo para carregar e precisa de um pouquinho de carga, então você vai ligar na tomada, vai carregar rapidinho a bateria para você poder usar por um período aí mais longo de tempo. No caso do Edge 30, o sistema está todo configurado e otimizado para trabalhar em harmonia com a bateria. Então, processador, memória RAM, tudo está bem otimizado e você vai ter um consumo de energia muito bom, tá? Muito otimizado mesmo no caso do Edge 30. Então, por isso que ele não precisa ter uma bateria tão maior do que a do G82. Seria legal se fosse igual, se os dois aparelhos tivessem uma bateria de 5.000 mAh, mas eu acho que a redução da bateria foi justamente para o aparelho ficar um pouquinho mais fino e um pouquinho mais leve. E por fim, vamos falar sobre preço, né? Hoje, na data de gravação desse vídeo, o G82 estava custando R$ 2.300, Edge 30 custando R$ 3.500. Eu sei que é uma diferença razoável, nós estamos falando aí de R$ 1.000 ou mais de diferença, mas qual que é o meu veredito? Se você puder investir esses R$ 1.000 a mais, vai valer muito a pena. São R$ 1.000 que vão te dar uma câmera magnífica. Você quer ter uma câmera do nível de um S22 num aparelho de R$ 3.500? O Edge 30 vai conseguir te proporcionar isso. E você, vai ter um baita de um aparelho na mão, fino, leve, bom processador. O pessoal criticou bastante o processador desse celular, tá? Eu acho que tá bem na medida para o que ele precisa entregar. O foco dele, assim como eu falei na review dele, que tá aqui no card, o foco dele não é ser um aparelho com processador ferrado, com poder de processamento ferrado, mas é justamente o conjunto que você leva. E a câmera, cara, assim, sério, eu tô repetindo muito isso porque eu fiquei impressionado com a câmera desse aparelho. Se você me segue no Instagram, você deve ter visto, né, os testes que eu fiz, fantásticos os testes. Então, muito legal, assim, eu usei os dois aparelhos no dia a dia e a experiência que eu tive com o Edge 30 foi muito legal. No caso do G82, eu usei ele ao longo do tempo e eu ficava pensando, agora eu quero voltar para o meu S22. No caso do Edge 30 não, eu conseguiria ficar usando ele como meu aparelho pessoal sem problema nenhum dali para frente e ele me entregou tudo o que eu estava esperando e um pouquinho mais. Então se você puder investir esses R$ 1.000 a mais, vá de Edge 30 que você não vai se arrepender. Eu achei um excelente custo-benefício. Com certeza ele vai abaixar mais daqui para frente e se você quiser, né, comprar um Edge 30, eu tô vendendo o meu, porque obviamente eu preciso comprar outros aparelhos para testar aqui no canal, infelizmente não dá para ficar com ele, apesar de que eu queria muito, mas ainda não cheguei nesse nível. Se você quiser, eu vou deixar aqui na descrição o link para você comprar o meu Edge 30 e de quebra você ainda leva uma capinha extra que eu ganhei ao comprar ele no lançamento lá no evento da Motorola. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Obrigado por acompanhar e a gente se vê no próximo vídeo.